Olá, eu sou ornitólogo. Dedico-me ao estudo das aves. O agrupamento de Samora Correia participa do programa Ecoescolas e, neste âmbito, vou ajudar-te a desenvolver um dos projetos previstos, a construção e instalação de caixas-ninho para aves. Os ninhos contribuem para conservar a biodiversidade local e manter o equilíbrio natural das espécies. Com esta atividade podes descobrir as espécies de aves que vivem nas imediações da escola e ajudá-las a completar o seu ciclo de vida. Por que construir ninhos? As aves contribuem para o controle de pragas, ajudam à dispersão de sementes e prestam outros serviços aos ecossistemas, contribuindo para o seu equilíbrio. No entanto, apesar da biodiversidade nas cidades, algumas espécies de aves têm dificuldades em encontrar alimento ou local para se reproduzir, uma vez que a vegetação tende a ser escassa ou exótica. Assim, a colocação de ninhos nas zonas urbanas contribui para a reprodução das aves cavernícolas que aí vivem. O que queremos atrair? Em Portugal existem mais de 400 espécies de aves em estado selvagem, embora apresentem uma distribuição muito variada, consoante a área geográfica, estação do ano ou habitat. Contudo, as aves mais comuns dos meios urbanos e que frequentam, na maioria das vezes, os pátios das escolas, pertencem à ordem Passeriformes, vulgarmente conhecidas por pássaros ou aves canoras. A ordem Passeriformes inclui quase 6.000 espécies, com grandes diferenças morfológicas e comportamentais. Esta ordem abarca mais de metade do total de espécies de aves existentes. Geralmente, os pássaros são aves de pequenas a médias dimensões, canoras, ou seja com canto melodioso. A alimentação varia de espécie para espécie, podendo incluir sementes, frutos, invertebrados e, em algumas espécies, até mesmo pequenos vertebrados. As aves que mais frequentemente ocupam caixas-ninho e que é provável que visitem as imediações da escola são o pardal doméstico ou pardal do telhado, o chapim azul, o chapim real, o chapim carvoeiro e a carriça. É para estas espécies que vamos construir caixas-ninho. As caixas-ninho poderão ser todas da mesma dimensão, mas temos de ter em atenção ao tamanho do orifício de abertura, que vai variar de espécie para espécie. Quais são as características das caixas-ninho? Devem ser construídas com madeira natural, de preferência não tratada, as paredes devem ter uma espessura de pelo menos 1,5 cm, de modo a isolarem a temperatura no interior, as peças devem ser pregadas ou aparafusadas entre si, devendo evitar-se o uso de colas. O telhado deve ser prolongado de modo a evitar a entrada de água pelo orifício. A dimensão do orifício de entrada deve ser determinada em função da espécie-alvo. Uma das faces deve permitir o acesso ao interior para monitorização e limpeza. Devem ser evitados poleiros, de modo a minimizar a perturbação por outras espécies e dificultar o acesso a predadores. Deve ser dada preferência a uma caixa-ninho funcional em vez de ornamental. Caso se opte por envernizar, deve-se utilizar um verniz à base de água e apenas no exterior. Como construir as caixas-ninho? Algumas destas tarefas são reservadas a professores ou funcionários. Cortar as diferentes tábuas constituintes da caixa-ninho com as medidas indicadas no esquema. O orifício de entrada deve ficar a 120 mm do fundo, de modo a evitar a entrada de intrusos ou predadores, e deve ter o diâmetro indicado para a espécie-alvo. Pregar ou aparafusar as paredes laterais e a base na placa traseira, centrando as laterais na parte posterior de modo a facilitar a fixação na árvore. Fixar a tábua da frente da caixa-ninho, já furada com o orifício de entrada. Fixar o telhado com recurso a um pedaço de borracha pregado entre a tampa e a tábua das costas. Colocar o gancho no telhado bilateral da caixa-ninho. Se necessário, aplicar um verniz à base de água, mas apenas no exterior. Fixar na árvore ou poste com recurso a um arame protegido com borracha, de modo a não danificar a árvore. Onde instalar as caixas-ninho? As caixas-ninho não devem ser colocadas com materiais no interior. A entrada deve ficar protegida dos ventos dominantes de norte ou oeste. Deve evitar-se o sol direto. Devem ser instaladas entre os 2 e os 5 metros de altura do solo, longe de locais onde sejam utilizados herbicidas e pesticidas. Podem ser colocadas num poste, edifício ou numa árvore. Ter apenas atenção de modo a evitar o fácil acesso por parte de gatos ou outros predadores. Realizar uma boa fixação, de modo a resistir às intempéries e ao vento. As caixas não devem ficar muito próximas, uma vez que pode aumentar a agressividade entre casais vizinhos ou limitar a ocupação a apenas algumas. As caixas-ninho devem ser colocadas antes da época de reprodução. Como monitorizar a ocupação das caixas-ninho?
Durante a época de reprodução, geralmente entre finais de fevereiro até fim de junho, consoante o ano e o local, podemos observar a entrada e saída das aves adultas com materiais de construção no bico ou alimento para as crias. A abertura das caixas ninho não é recomendada, uma vez que as aves podem abandoná-la se forem perturbadas, mesmo já com ovos ou crias no seu interior. Durante a época de reprodução irá ocorrer a construção do ninho, postura dos ovos, eclosão e desenvolvimento das crias. As crias abandonam o ninho cerca de 16 a 22 dias depois da eclosão e com um tamanho semelhante ao dos seus progenitores, mantendo-se nas imediações e sendo alimentados por eles. A observação pode ser feita à vista desarmada ou com o auxílio de binóculos. Como manter as caixas ninho? No final da época de reprodução, o ninho no interior das caixas ninho deve ser removido na totalidade, de modo a diminuir a passagem de parasitas entre diferentes posturas. Certifica-te primeiro que a caixa ninho não se encontra ainda ocupada. Atenção que a mesma caixa ninho pode ser utilizada para mais do que uma postura no mesmo ano. Verificar, anualmente, as condições da caixa e a fixação. Caso necessário, substituir a caixa. Muitas aves alimentam-se de insetos. A construção de um hotel para insetos também é uma boa ideia. Estes pequenos seres também são muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Alguns são polinizadores, outros são decompositores, há ainda outros que controlam pragas, servem de alimentos a muitos seres. Desempenham uma infinidade de funções muito importantes. Mãos à obra.